E aí pessoal, beleza? Pablo Escobar aqui e hoje nós vamos falar sobre o Windows versus Mac ou Macintosh. Se você já teve algum tipo de contato com computadores na sua vida, principalmente se você foi comprar eles, é muito provável que você tenha se deparado com os Macintosh e com os PCs. E o meu objetivo nesse vídeo é fazer você entender de uma vez por todas qual é a diferença entre o computador e o Mac e para que serve, para que são os usos que eu recomendaria para cada uma dessas duas máquinas. Ou seja, se você está na dúvida entre comprar um computador ou um Mac, esse vídeo é para te ajudar a sanar essa dúvida de uma vez por todas. Então, antes da gente entrar nos pormenores de cada uma das profissões e o que eu recomendaria para cada tipo de profissão, primeiro vamos entender a diferença básica entre um PC e o Mac. A principal diferença entre o PC e o Mac hoje é que o Mac é um sistema fechado. O sistema e o hardware são feitos em conluio um com o outro, ou seja, o software é pensado no hardware e o hardware é pensado para funcionar com o software. Então ele é um sistema fechado feito de forma integrada. Logo, a gente ouve muito falar do ecossistema da Apple justamente por conta disso. Os mesmos processadores que estão funcionando hoje nos celulares da Apple são os processadores que estão no computador. Obviamente com as suas diferenças arquitetônicas, mas é o mesmo tipo de engenharia que está fazendo ele rodar ali. Logo, um iPhone, um iPad e um MacBook têm as suas integrações muito facilitadas justamente por conta de ter sido tudo fabricado pela mesma empresa, que é a Apple. Porém, para manter todo esse controle sobre aquilo que acontece no hardware, a empresa precisa fechar o seu sistema completamente, o que na prática dificulta para que desenvolvedores façam aplicativos e aplicações para esse sistema. Já o desktop mais convencional é aquele que você tem uma liberdade total, não só de escolher as peças, como também de escolher qual sistema você vai rodar. A título de aplicabilidade nesse vídeo eu vou focar no sistema Windows, mas saiba que no computador você pode funcionar ali qualquer sistema, Linux, Ubuntu, Windows, SteamOS, entre vários outros que vão existir aí para necessidades específicas, digamos assim. Mas para título de comparação, nesse vídeo a gente vai falar de Windows no PC e Mac com seu iOS, ok? E é justamente nessa diferença de fabricação que entra a primeira questão. Por você não ter liberdade de escolher as peças, no caso do Mac, você só pode escolher algumas configurações específicas quando você vai comprar a máquina, você está limitado a um preço de entrada que é bem alto, e eu não estou falando só do valor agregado à marca Apple, que já se posiciona aí no mercado de uma forma mais premium, né, fazendo com que os seus preços realmente subam além do necessário, mesmo tendo ali peças que poderiam ser compradas, no caso, um computador, de forma equiparável, certo? Então, isso cria uma primeira barreira, digamos assim, para quem está pensando em comprar um dos dois, que é a barreira orçamentária. Porque se você não tem budget hoje, se você não tem dinheiro para ir num MacBook Pro da vida, num MacBook mais eficiente, num MacBook melhor, já logo de cara, com metade desse valor, você consegue montar uma workstation, né, um computador, um gabinetão ali rodando Windows, que vai te entregar um desempenho muito semelhante a um Mac de entrada. Ou seja, se você tem um valor ali que só daria para comprar um kit de Mac de entrada, não vale a pena você comprar um Mac. Vale mais a pena você montar um computador, porque o custo-benefício da sua máquina vai ser muito superior se você investir algum tempo ali em escolher as peças certas, seja vendo um tutorial, seja pedindo para algum amigo que é nerd da tecnologia aí para te ajudar com isso, justamente por conta das peças serem mais em conta e você poder escolher essas peças a dedo. Fora que, dentro do contexto do PC, se você não tem um orçamento muito grande para investir de início, você pode comprar as peças por partes, uma coisa que é completamente impossível no Mac. E o que isso significa na prática? Você pode começar com uma configuração um pouco mais modesta e depois melhorar a sua memória RAM, melhorar o seu SSD, dependendo da situação, melhorar o seu processador. É só você saber montar o seu sistema ali pensando nesses upgrades. A princípio, o que você precisa entender é, se você não tem muita grana, provavelmente a sua melhor opção é um PC, porque o Mac é caro e os MacBooks de entrada que vem com 8 GB de RAM não são compensatórios para a maioria dos casos, com raras exceções que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo. Agora o nosso segundo ponto de diferença primária ali dos dois, que está associado também a essa questão de controle que a Apple tem com seus produtos e da abertura vasta que você tem com um PC com Windows, é a questão de software. Então, se você está pensando em utilizar um software específico que só tem no Mac ou que só tem
no Windows, você está obrigatoriamente limitado a essas respectivas plataformas. Por exemplo, se você é um editor de vídeo que já está acostumado, já tem usado ali e aprendeu a usar o Final Cut e você não quer migrar de programa, você precisa necessariamente de um Macintosh. Não tem como você usar o Final Cut no Windows. E a mesma lógica se aplica em questão de desempenho caso você queira usar, por exemplo, um Blender. O Blender funciona no Mac, mas ele é infinitamente superior rodando em um Windows em quesito de custo por performance. E isso é um fator muito importante, porque dependendo de quanto você está disposto a gastar, você tem que olhar o custo-benefício das máquinas. Porque se você só olhar para o desempenho, muitas vezes você vai desembolsar 1/3 a mais, o dobro ou o triplo muitas vezes do valor que você precisaria para rodar o mesmo programa com o mesmo desempenho, simplesmente porque a marca te limita a isso. E nesse caso eu estou falando de novo da Apple, porque justamente por conta dessa questão de limitação de fechar o sistema, de não poder fazer upgrade, entre outros fatores, tudo que vem da Apple é entre 10% e 30% mais caro em média do que o que vem num computador ou no Windows ou no Android ou qualquer que seja o sistema aberto aí que a gente está comparando. Isso é um fator importante porque, de novo, se você não tem muita grana para investir, não vale a pena você entrar no ecossistema da Apple. Mas agora, para ficar mais fácil de acompanhar o meu raciocínio, eu vou começar a dividir agora em profissões que eu conheço e tenho uma noção ali para falar para vocês qual que seria a máquina mais interessante para cada caso e para cada visão financeira dentro dessas profissões, certo? Começando com o estudante, aquele que não tem dinheiro entrando ainda e só precisa de um computador para estudar, para fazer suas atividades básicas, usar ali um Word, um Excel da vida, alguma coisa nesse sentido. Qual dos dois sistemas vale mais a pena? O Mac ou o notebook Windows? E aqui vamos deixar claro que eu estou comparando somente os dispositivos que são transportáveis, considerando a rotina do jovem estudante que precisa levar esse dispositivo para a escola. Então eu não vou falar dos MacBook Minis e nem derivados, assim como não vou falar dos gabinetes. Vou comparar apenas diretamente os notebooks versus os MacBooks. E essa, eu diria que de todas as que eu vou fazer daqui pra frente, é a comparação mais justa. Porque qualquer MacBook de entrada, depois da série de processadores M, vai dar conta de absolutamente qualquer tarefa que um jovem estudante precise fazer ali na sua base. Edição de texto, edição de planilha, apresentação, estudos, várias abas no navegador. O MacBook é muito tranquilo com relação a isso. Já os notebooks Windows, justamente por conta deles serem muito abertos e esse lance de compatibilidade de peças e tudo mais, dificilmente você vai conseguir pegar o primeiro que você vê e ele vai dar conta de tudo que você tem para fazer. Principalmente agora que nós estamos na era dos Chromebooks, em muitas escolas e universidades, ao qual a gente tem um computador cujo desempenho é bem inferior à base de mercado. Então, se você quiser comprar sem erro e não tiver problema com o orçamento, vai num MacBook cujo processador seja M, que você não vai errar. E se você gosta de Windows, aí eu sugeriria ir para um notebook de alguma linha de marca focada em estudantes, como por exemplo o Galaxy Book, que é o notebook da Samsung, por exemplo, que é focado nos universitários e pessoas ali que precisam da portabilidade e não estão focados em desempenho especificamente. Nesse caso, nós temos uma variedade grande de produtos que podem atender aí diversas necessidades além da escola, como por exemplo no caso de alguns designers, Samsung Book 360 vai vir ali com a caneta e tal, vai ter tela touch, então vai aí da sua necessidade. Mas no caso especificamente de estudantes, eu diria que essa é a resposta mais equilibrada que eu posso dar, porque se você tiver disposto a comprar a máquina nova e você tiver a grana para ir num Mac e num computador Windows, é mais uma questão de preferência, porque a partir dos R$4.000, que vai ser o que você vai encontrar um Mac de entrada e um computador Windows, ambos vão dar conta da maioria das atividades. Agora, abaixo desse valor, os computadores Windows, que são os únicos que podem ser comprados, vão ir reduzindo as suas capacidades à medida que o preço reduz também, de uma forma bem lógica, na verdade. Agora, nossa segunda categoria, profissionais da área do audiovisual, o cara que edita vídeos e edita fotos. E aqui eu preciso criar algumas subcategorias, porque depende do tipo de trabalho que você faz, o tipo de trabalho que você entrega e a sua prospecção de crescimento dentro dessa área, vale mais a pena pegar uma coisa ou a outra. Por exemplo, se você é videomaker e precisa editar vídeos e não tem muita grana, comece com Windows. Por quê? O Windows, além de ser mais barato, tem a questão da upgradeabilidade das peças. E videomaker, no geral, assim como fotógrafos, vão precisar de upgrade de tempos em tempos, principalmente do armazenamento de seus computadores para trabalho.
Porque a gente sabe o quanto de arquivo a gente precisa guardar, armazenar e, né, vai editar uma coisa, tem 5, 6 coisas editando ao mesmo tempo, você precisa de armazenamento. Assim como, à medida que os seus equipamentos vão melhorando, a sua câmera, o formato de gravação e tudo mais, esses arquivos vão ficando mais pesados. Então isso vai exigir cada vez mais da sua máquina, o que na prática também implica em você fazer o upgrade. Então eu só quero fazer um disclaimer antes do que eu vou falar agora, de que este vídeo é baseado inteiramente na minha opinião. Então você não precisa concordar comigo, são fatos que eu analisei e na minha visão são dessa forma, ok? Então, pra mim, uma pessoa que não tem uma grana violenta para comprar um MacBook Pro direto, um processador com mais de 16 GB de memória RAM, de preferência 32, e que já venha com 1 TB de HD, justamente pela questão da não upgradeabilidade da maioria dos MacBooks, não vale a pena ir para Mac. Se você não conseguir comprar essa máquina logo de entrada, MacBook M2 Pro com 16 ou 32 GB de RAM e um HD ali de 1 TB, não vale a pena ir no Mac. Vai no PC, vai no notebook ali com Windows, num Avel, num Acer, que tem ali essa liberdade de você poder colocar mais um SSD, trocar o seu SSD, mudar a memória ali, em muitos casos até de trocar algumas peças específicas, como no caso do excelente framework, que você pode trocar até CPU e placa de vídeo do seu computador só trocando ali no socket. Então eu recomendaria um PC com Windows, porque a longo prazo você vai ter essa upgradeabilidade e a curto prazo você tem uma máquina para trabalhar. Agora, se você tem grana suficiente para investir e é um equipamento de trabalho, você usa de forma profissional e você precisa da praticidade e tal do notebook e tudo mais, compre o Mac. Se você tiver grana, vai no Mac. Por quê? No Mac existem 2 softwares que eu recomendaria para quem edita e trabalha com edição de vídeo, que é o DaVinci e o Final Cut, que na minha opinião são os melhores editores de vídeo do mercado. Qual a principal diferença entre eles? Um é mais voltado para cinema, ele não é um editor muito prático, ele é um editor robusto, ele vai ter todas as funções que você quiser e pensar e imaginar. Você vai poder mexer com 3D, você vai poder fazer ali simulação de partícula e mais trocentas coisas. E esse é o DaVinci Resolve, o software que eu atualmente uso para editar os meus vídeos. Ele é mais pesado, mas ele roda muito bem no Mac e é um excelente software profissional. A melhor parte dele, na minha opinião, é que se você tem uma câmera de entrada que não grava acima de 10 bits, ele é completamente gratuito. Você não precisa pagar nada para poder editar com ele, não tem marca d'água, não tem nada disso. Ele é um software gratuito. Você pode baixar agora, inclusive, e testar no seu computador nesse exato momento. E ele funciona muito bem, tanto no Windows quanto no Mac, mas ele é melhor otimizado no Mac. Então, se você tiver um MacBook M4 Pro Max Ultra 32 GB de RAM ali ou mais, né, e o seu 1 TB de HD, definitivamente é um excelente software. Agora, se você está buscando praticidade, algo que te entrega um resultado rápido, numa vibe meio CapCut, o Final Cut acaba sendo a melhor opção, porque ele é totalmente otimizado para o Mac. Você consegue renderizar os vídeos ali direto na bateria dele, sem ter que ficar colocando na tomada. É rápido, é fácil, é prático, né? Não vai ter aí toda essa gama de funções, você não vai poder trabalhar com as cores ali de forma super minuciosa e tudo mais, mas ele não é pensado para isso, ele é pensado para ser prático, dinâmico, rápido. Por exemplo, filmmaker de casamento que precisa editar o pré-wedding ali no mesmo dia para passar no telão, esse cara vai conseguir trabalhar melhor num Mac do que num PC, justamente por conta dessa otimização e nesse caso específico porque a gente está falando de notebooks e os notebooks Windows têm a tendência a não ter uma duração de bateria muito bacana, principalmente se eles são notebooks mais robustos, o que vai fazer você ter que ficar procurando tomada e tudo mais e gera uma função que no caso dos MacBooks você não possui. Você pode editar ali na bateria por longos períodos de tempo, ele é um excelente computador no quesito de desempenho por uso de bateria, certo? É um computador econômico também, você consegue carregar o seu MacBook num power bank desse aqui, por exemplo, o que é impensável se você pensar em quase qualquer computador Windows com desempenho semelhante, certo? E existe uma futura competição, que são os computadores com o processador Snapdragon, que é um processador de celular, que estão entrando no mercado com um desempenho muito semelhante ao Mac no quesito de bateria. Mas como não existe uma otimização de software ainda para eles, para esse tipo de aplicação, eu não consigo recomendar eles como computadores para profissionais da área do audiovisual, a não ser que você use somente o CapCut. Mas aí a gente não está falando dos profissionais que estão há mais tempo no mercado e estão trabalhando com arquivos mais pesados, porque o CapCut tem as suas limitações quando a gente fala de step-ups na carreira, certo? Então, se você não tem muita grana, vai de PC. Se você tem grana suficiente para comprar um MacBook Pro com 16 GB de RAM ou mais e 1 TB de HD ou mais,
vai no MacBook. Mas agora, se você não está priorizando portabilidade e você tem orçamento infinito, eu volto a recomendar o computador Windows. Por quê? Quando a gente fala especificamente de desempenho, focado 100% no desempenho, sem pensar em nenhum outro aspecto, a gente está falando das melhores peças do mercado. E essas melhores peças são fabricadas de forma massiva para a quantidade maior de usuários. E a maior quantidade de usuários do mundo hoje está no Windows. Logo, se você quiser as placas de vídeo da NVIDIA, da sua série mais top para fazer suas renderizações, seja uma NVIDIA 4000, uma NVIDIA Quadro, né, uma 5090 ou qualquer coisa nessa área, você vai necessariamente precisar de um computador com Windows. Assim como, se você quiser o melhor processador que existe no mercado hoje, né, que é o processador da AMD, o Threadripper, que tem 126 núcleos de processamento simultâneo ali, é uma coisa insana, você precisa especificamente de um computador Windows, porque não existe nada acima do M4 Pro. Mas aí a gente está falando de pagar um valor muito grande por um retorno que não vai ser tão grande assim. Então vai muito de cada caso. Você precisa analisar quanto você tem e o que você está disposto a pagar pelo que você vai receber. O Windows sempre vai ser o melhor em custo-benefício e o melhor em extrapolar o custo-benefício completamente para ir full no desempenho, mas custando os olhos da cara. E o MacBook sempre vai ser aquele que vai estar melhor otimizado, mas definitivamente o preço de entrada dele acaba sendo bem caro em comparação com os computadores Windows. Porém, quando a gente fala do sweet spot, aquele ponto assim perfeito entre custo e desempenho, o Mac ainda é uma melhor opção, principalmente se a gente está falando do MacBook Mini, né, que é um lançamento relativamente recente da Apple, que contempla um desempenho excepcional pelo preço a qual ele se compete no mercado. Então, claro que eu recomendo você fazer uma pesquisa aí para saber qual versão do MacBook comprar, assim como caso você vá comprar um computador Windows, ver benchmarks e tudo mais das peças, né, para ter certeza de que qualquer que seja a máquina que você está comprando vai dar conta do seu workflow, da sua linha de trabalho e tudo mais. Agora falando de quem produz música, não mais vídeo, mas sim música especificamente. Você é DJ e produtor musical e precisa trabalhar ali com o Ableton, com o FL Studio, com o Studio One ou qualquer que seja o programa de produção. Antes de qualquer coisa, primeiro, dependendo do software, você também está limitado à plataforma, mas eu vou focar aqui em softwares mais genéricos para quem está começando, quem está no mercado há mais tempo, mas utiliza, por exemplo, o Ableton ou o Fruity Loops, que são aí dois dos maiores softwares de produção do mundo, para falar sobre o desempenho em cada uma dessas duas máquinas, certo? E aí entra uma questão que é muito simples. Você tem grana para comprar o Ableton, todos os plugins que você usa, as músicas que você vai mixar, todas elas no Beatport, todos os demais softwares que você vai usar para fazer a mixagem ali, como o Mixed in Key, ou no caso dos plugins que você está usando do Ableton para pagar a assinatura e tudo mais, se você tiver grana para tudo isso, vale a pena você ir no Mac, porque o Mac vai te dar a portabilidade de poder produzir enquanto você está numa viagem, enquanto você está num avião e tudo mais, sem diminuir o seu desempenho simplesmente porque você não está conectado na tomada, assim como eu já mencionei antes, poder carregar ele em qualquer power bank, o que na prática te dá uma autonomia ali de 3 ou 4 baterias carregadas, ao invés de você ter que procurar uma tomada logo de cara, o que é vantajoso pra caramba quando a gente pensa, por exemplo, em DJs que estão fazendo tours e precisam continuar produzindo, assim como em relação a custo-benefício e travamento, que é uma coisa que irrita bastante os músicos, se você tiver grana, vale a pena pegar um MacBook Studio, né? O Mac, aquele quadradinho que vai lá na mesa, com a maior configuração que você conseguir, por conta da otimização dos softwares de trabalho. Principalmente o Ableton, assim como aqueles que são nativos do próprio Mac, você vai ter ali um desempenho muito liso, sem gargalo, sem travamento, nem nada do tipo, que é realmente uma coisa, para quem trabalha com criatividade, essencial. Agora tem um porém. Se você é do tipo de músico experimental, que gosta de fazer os seus próprios controladores MIDI, não tem grana para comprar todos os seus plugins, não é uma pessoa aí que está estabelecida e tudo mais, e ainda usa algum tipo de software pirata para trabalhar, sem chance de você trabalhar com o Mac. Primeiro, por conta do que eu já falei para vocês, tudo no Mac é mais caro. E segundo, porque todas as integrações do Macintosh são mais difíceis de fazer um craqueamento, de fazer ali uma gambiarra, de rodar por uma rota diferente, ou simplesmente de plugar a sua controladora feita na gambiarra ali e tentar fazer funcionar. E nisso eu tenho que dar o braço a torcer para uma outra coisa. Se você usa Fruity Loops especificamente, não vale a pena ir para o Macintosh, porque esse é um dos poucos softwares que o desempenho dele vai ser igual no Windows e no Macintosh. E como a gente está falando de custo-benefício aqui,
aqui, o computador sempre vai ser o melhor custo-benefício, porque o mesmo preço que você paga num MacBook de entrada, você paga num computador intermediário e não de entrada. E como a gente sabe, o computador você vai ter justamente o que eu falei antes, a possibilidade de fazer upgrade, começou a dar problema aqui, eu vou lá e troco a peça, se queimou uma coisa eu vou lá e troco a outra, enquanto no caso do Mac, se queimar qualquer coisa do seu Mac, você tem que trocar o Mac inteiro, porque ele não tem nenhuma peça ali que é substituível praticamente. E no caso da verba infinita, se eu tenho verba infinita dos dois computadores, você ainda me recomendaria um computador Windows? Não. Para produção musical especificamente, o melhor computador do mercado vai ser o Mac Pro, aquele estúdio quadradão lá com muita RAM, muito HD e muito SSD, justamente por conta dessa otimização com o software de produção. E se a gente está falando de programas originais, claro, nenhum tipo de gambiarra, de rota ou qualquer coisa do tipo. Não à toa você vai ver que a maioria dos grandes estúdios utilizam o Mac e não um computador Windows para rodar suas DAWs e tudo mais, certo? Nossa próxima categoria são aqueles que são julgados pela sociedade, mas se divertem horrores às custas da eletricidade e das inovações tecnológicas. Os gamers, né? Para os jogadores de plantão, não há questão alguma. O Mac simplesmente não é uma opção. Porque pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, poucos são os jogos que rodam no Macintosh. E se a gente considerar preço, ele é definitivamente a pior alternativa para rodar esses mesmos jogos. Então se a gente está falando do pessoal que quer só jogar e usar o computador ali para essas tarefas mais cotidianas, mas o foco dele é jogar, definitivamente o computador é a melhor opção. E isso também entra em comparação direta com os videogames, que são máquinas voltadas 100% para jogo. Por quê? O computador acaba se sobressaindo no quesito de preço por tarefas que você pode realizar. Enquanto no computador você pode fazer 16 coisas ao mesmo tempo, o videogame você só pode usar única e exclusivamente para jogar. Certo? E apesar do preço de entrada dos videogames estar bem abaixo do preço de entrada para os computadores, por conta dessa diversidade, das promoções que as lojas digitais do computador têm e alguns outros fatores que eu não vou mencionar nesse vídeo, acaba sempre valendo mais a pena você comprar um computador do que você comprar um console, a não ser que você tenha grana realmente, aí você compra um computador para trabalhar e um videogame só para jogar, sem se preocupar com os valores dos jogos, né? Ou assinando aí algum serviço como aquele do Xbox para ter jogos infinitos. Então assim, não existe discussão aqui. O computador é melhor que o Mac para jogo, então próxima categoria. Então para a próxima categoria, as pessoas que trabalham com 3D e com programação. E por que eu tô colocando esses dois na mesma caixinha, né? Porque nesses dois a resposta é a mesma. O PC é a melhor opção. Primeiro porque se você trabalha com programação especificamente, é muito provável que você não vá nem usar o Windows, você vai acabar indo em algum momento no seu futuro para um Debian ou alguma versão alternativa do Linux, que você só vai conseguir rodar num sistema que você tem liberdade de mexer nas peças e, né, ser um sistema aberto ali que você pode instalar o que você quiser, você só vai conseguir isso num computador PC. E segundo, no caso do 3D, porque as melhores peças para renderização em tempo real estão no PC também. Então a gente está falando aí de placas de vídeo que são voltadas para aceleração desse tipo, assim como processadores que são melhores otimizados para isso, dentre vários outros fatores aí, o computador acaba sempre sendo a melhor opção, mesmo que você tenha grana para ir no Mac, justamente por conta de upgrades também, que você pode dar ali à medida que a geração avança, você não tem que trocar a máquina inteira, você só vai lá e troca a sua placa de vídeo, ou a velocidade da sua RAM, ou qualquer coisa do tipo. Então para esse tipo de profissional eu só recomendaria o PC. Agora, tem uma subcategoria aqui de programadores que é a galera que está trabalhando com inteligência artificial, que até pouco tempo atrás a única coisa que eu poderia recomendar também era o computador, o PC. Porém, agora com o lançamento do MacBook Mini e a possibilidade de ter 512 GB de memória RAM num computador daquele tamanho, pelo preço que esses 512 GB de memória RAM saem, vale muito a pena você comprar o Mac em detrimento do Windows nessa situação específica. Por quê? Quando a gente fala de rodar modelo de inteligência artificial, a gente está falando de placa de vídeo, um processamento ok ali, mas a placa de vídeo geralmente é o que vai fazer esse processamento paralelo. E no caso do Mac, a gente está falando de um processador grande, um chip grande que vai fazer esses dois processamentos. É um chip só que faz o trabalho do processador e da placa de vídeo. E esse chip vai utilizar justamente a memória RAM como memória dedicada de processamento de vídeo, o que na prática implica que quanto mais memória RAM você tem no seu computador, mais memória de vídeo você tem no seu computador, o que acaba sendo uma vantagem para o Mac nesse caso, para rodar modelos de larga escala que precisam de muita alocação de memória de vídeo para poder ficar ali em execução, porque no Windows a gente está limitado às memórias RAMs que vêm nas GPUs de fábrica. E pelo menos no momento da gravação desse vídeo eu não conheço
conheço nenhuma placa de vídeo que vá bater de frente com essa quantidade de memória num preço que esteja semelhante ao que você consegue comprar para esse Mac. Mas aí nós temos que ter em mente os outros fatores que eu coloquei aqui anteriormente, da falta de possibilidade de upgrade, da limitação, né, de você estar preso ali no ecossistema da Apple, especificamente no sistema deles e tudo mais. Então, num ponto de vista de custo-benefício, para quem quer trabalhar com grandes modelos de linguagem usando ali processamento de GPU, que é um pouco superior hoje para fazer esse tipo de coisa, acaba que o Mac tem essa opção que é muito mais viável do que o PC. Mas é claro que se você é só um entusiasta de tecnologia que gosta de fazer muita coisa, como eu, por exemplo, no seu computador, e não vai usar ele para uma tarefa específica, o computador acaba sendo de novo a melhor opção, que você pode fazer outras coisas nele, além de mexer nas peças e tudo mais. E se a gente considerar o avanço tecnológico que nós estamos tendo por conta da inteligência artificial, é muito provável que não demore muito para surgir placas de vídeo voltadas exclusivamente para esse tipo de processamento, que vão ser ali compatíveis com a maioria dos computadores. Então é uma questão de esperar um pouco para que isso melhore, e caso você seja um entusiasta e não esteja com seu foco 100% nisso, não tem o porquê de você ir para um Mac, se você pode ter outras aplicações ali, além de rodar o seu modelo num computador normal, ok? E por último, mas não menos importante, eu quero fazer um apontamento que é, obviamente, o vídeo todo é baseado na minha opinião. Então você é bem-vindo para discordar de mim e apresentar a sua perspectiva como usuário de qualquer uma das duas plataformas aqui nos comentários. Mas para sintetizar a ideia geral desse vídeo, o Mac é melhor para usuários que tendem a fazer tarefas muito específicas que são otimizadas para essa plataforma, que é a plataforma da Apple. O fato de ser um sistema fechado e funcionar muito bem na integração com os outros sistemas, né? Você quer transferir um arquivo do celular para o computador, tem o AirDrop, né? Tem o Apple Watch e demais sistemas todos que se conversam, são excelentes, principalmente se você não é entusiasta de tecnologia e não está com tempo, saco ou paciência para ficar assistindo vídeos de como montar computador, de peça e tudo mais. Ou seja, eu vou resumir a Apple e o seu ecossistema inteiro, incluindo até a questão de telefones, em Just Works. Por quê? Justamente por conta de ser muito prático e ser fechado todo o sistema ali e tudo mais, não tem muito erro, né? Se você faz uma coisa específica que roda bem no Mac, ela provavelmente vai ser a melhor plataforma para você ir. E quando a gente fala de autonomia também, por enquanto os processadores Snapdragon ainda estão em desenvolvimento, é a melhor plataforma no quesito de duração de bateria e entrega de desempenho que nós temos no mercado no momento que eu estou gravando esse vídeo. Agora, se você gosta de tecnologia, faz mais de um tipo de tarefa, e principalmente faz coisas não convencionais, né? Seja de jogar videogame a, sei lá, trabalhar com alguma coisa de dual boot ou alguma parada muito específica nesse sentido, PC acaba sendo a melhor opção, principalmente pela customização e pela possibilidade de fazer upgrades a longo prazo que podem fazer com que a sua máquina dure mais tempo, além de poder performar de uma forma muito superior se você não tem problema em gastar um pouco mais ali em uma peça específica ou outra. E claro, se a gente está falando do público geral, né, se você joga videogame também, o PC acaba sendo a melhor opção. E é aquela coisa, se você tem uma profissão mais convencional, como advogado, um professor ou coisa do tipo, e você só precisa trabalhar com documentos ali, muito provavelmente você está buscando um computador que caiba no seu bolso. Então, mesmo que para esses casos o Mac vá ter uma autonomia melhor do que um notebook Windows, ou computador Windows, você provavelmente vai encontrar com um preço inferior. E a gente sabe que quando se trata de Brasil, o fator econômico é o que mais pesa. Então acaba que a melhor recomendação custo-benefício para notebooks, para esse tipo de profissional, com uma profissão mais comum e tudo mais, focada em preço, acaba sendo os notebooks Windows, justamente por conta dos preços um pouco abaixo dos preços de mercado. E após essa conclusão, eu tenho apenas mais um disclaimer para fazer, que é uma característica que eu vejo muita gente falando, e eu discordo totalmente, por conta de estar no ecossistema diferente, que é o quê? Algumas pessoas têm a tendência a glorificar o ecossistema da Apple como se tudo que ele fizesse fosse melhor e ele fosse o único capaz de fazer algumas integrações específicas que eles fazem propaganda de uma forma muito bem feita, diga-se de passagem, mostrando para os seus usuários como fazer. E eu tenho que dar o braço a torcer que, na maioria dos casos, acaba sendo mais fácil de fato na Apple, justamente por conta dessas propagandas e da facilidade do uso do seu ecossistema, como por exemplo o AirDrop, em que você pega um arquivo e arrasta para o seu computador e ele é transferido ali por Wi-Fi
de um dispositivo móvel, né, para um dispositivo, para outro dispositivo. Mas isso também existe no ecossistema da Samsung, que é o meu ecossistema. Só que aqui ele se chama Quick Share. E diferente da Apple, que fez um excelente trabalho de marketing em divulgar e mostrar para os seus usuários como usar as funções que estão no seu telefone, a Samsung não faz esse bom trabalho. Então muitas das funções que as pessoas acham que são únicas e exclusivas do iPhone acabam tendo na Samsung com Windows e outros dispositivos também, mas não são tão óbvias de se encontrar. Então a minha recomendação, caso você não goste da Apple por algum motivo ou não queira entrar no ecossistema da Apple, seja por conta de valor ou simplesmente porque você não gosta, é que você compre os dispositivos todos de uma mesma linha, uma mesma marca. No meu caso específico, a maioria dos meus dispositivos aqui em casa é Samsung, então eu consigo transferir os arquivos muito fácil, eu consigo usar algumas integrações do celular com o Windows de forma fácil, usar o meu celular como webcam também de forma fácil, justamente porque o Windows tem muita integração com a Samsung e porque o notebook que tem aqui em casa é da Samsung, então ele já vem com alguns aplicativos ali da própria Samsung que funcionam muito bem ali, migrando entre celular, tablet, relógio e notebook. Então eu só queria deixar esse disclaimer no final, porque apesar da propaganda de que a Apple é a única que tem alguns desses recursos, a maioria deles está disponível nos dispositivos da Samsung também, só não é feito a propaganda e não exercem o mesmo status que exercem no caso da Apple. Se faltou eu falar alguma coisa e você queira complementar esse assunto, por favor, sinta-se à vontade para usar o campo de comentários para isso. E se você ficou com alguma dúvida, também deixa lá a sua pergunta, que eu faço questão de responder todas as perguntas dos comentários. E se você está pensando em comprar um computador porque você quer trabalhar com audiovisual, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu faço uma comparação da Nikon Z30 com a ZV-10, que são as principais câmeras de entrada do momento. Agora, se você já tem a sua câmera, está querendo comprar o computador, mas está buscando uma luz para melhorar ainda mais a qualidade dos seus vídeos, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, em que eu falo de uma das melhores luzes pequenas, portáteis e custo-benefício do mercado atual.